Olá, começa agora mais um programa Destaques e a gente fala sobre o mercado de assinaturas e de vinho. Ao meu lado, o sócio da Confraria Corisco, Saulo Teixeira. Saulo, muito obrigada pela sua presença. Olá, é um prazer. Saulo, falando desse mercado, né? A gente está vendo aí por clube de assinaturas. Como é que tem sido essa abertura desse mercado e, sobretudo, a demanda aqui no estado do Ceará? Tem sido bem interessante, o que chama a atenção no nosso caso, Elaine, como eu te falei agora há pouco, o nosso clube de assinatura, na verdade, ele se utiliza de produtos que têm, além dos próprios produtos, tem uma história para contar na medida em que eles são representantes de uma determinada região, no nosso caso, a região Nordeste, né? Os clubes de assinatura, eles têm se tornado interessantes tanto para os consumidores como para as empresas, porque, primeiro, para a empresa, a venda recorrente ela é uma fonte previsível de receita e isso permite que você se programe com relação aos investimentos, a busca de novos parceiros, tudo isso ajuda. E do lado do cliente, ajuda no sentido de que na sociedade moderna, que todo mundo tem muitas atribuições, veja os nossos casos, por exemplo, a gente acaba não tendo tempo para dedicar, às vezes, à seleção de um determinado tipo de produto que você quer consumir ou à busca de uma coisa diferente que você até tem inclinação para conhecer, mas aquilo não chega às suas mãos e você não tem o tempo suficiente ou a dedicação suficiente para procurar. Aí, num primeiro momento, os clubes de vinho puramente, eles passaram a se destacar bastante, porque o vinho é um produto, uma bebida que tem uma variância, uma variabilidade muito grande de fornecedores, de geografias, né, de tipos de uva, e a comodidade de receber em casa aqueles produtos faz com que o consumidor poupe tempo e tenha acesso a experiências muito interessantes. Já pegando isso aí como gancho, né, a gente na Confraria Corisco, por exemplo, a gente ampliou essa experiência a que o cliente tem acesso para além do próprio vinho, já que nos nossos boxes que chegam à casa dos consumidores uma vez a cada mês, além do vinho vem algum alimento gourmet que harmonize com aquele vinho, muitas vezes queijos, antipastos, mel, chocolates premiados. Agora, no nosso caso, com a particularidade que todos eles são 100% produzidos aqui no Nordeste. Pois é, e esse recorte que vocês fizeram, né, de produtos regionais, né? Uhum. Essa demanda aqui, ela é mais procurada por quem mora aqui ou para quem quer presentear, quem é turista? Vocês já conseguiram identificar? Aqui no Ceará a gente nota uma demanda muito grande com relação aos presentes, né? Agora no final do ano, por exemplo, a gente teve, graças a Deus, vendas muito expressivas, principalmente de boxes avulsos, que as pessoas compram para presentear outras pessoas, mas já fora do estado, e aí particularmente em Alagoas, São Paulo, Brasília, Distrito Federal, a gente teve uma procura grande pela questão das assinaturas. Não foi de toda uma surpresa para nós, porque a gente sabe que tem muitos expatriados nordestinos que estão nessas principais cidades do Sudeste, né, no caso do Distrito Federal, já do Centro-Oeste, e que querem ter acesso a esses produtos, né? Produtos que contam a história de como a gente gosta de falar nas nossas peças publicitárias, conta a história de uma nordestinidade diferente, né? Todo mundo está acostumado a associar o Nordeste à aridez, seca, sofrimento sob uma determinada ótica, e o que a gente traz nesse conceito de nova nordestinidade é um produto diferente do Nordeste. Aquilo que pode ser uma coisa elegante, de bom gosto, sofisticada, mas sem perder a essência, a história nordestina. Vocês priorizam que tipo de produtos, assim, especificamente? Tem alguma curiosidade, alguma novidade? A gente está tentando focar desde o início em descobrir pequenos e médios produtores, até por uma questão de responsabilidade social. Eu cheguei a comentar contigo, né? Nós dois, os dois sócios, somos dois neurocirurgiões, então a gente não tem não tinha aparentemente nenhuma inclinação para trabalhar com varejo, e isso surgiu muito mais de uma inquietação nossa de procurar, para nosso consumo das nossas famílias, dos nossos amigos, procurar esses fornecedores desses produtos que têm uma qualidade gastronômica importante, mas que têm história para contar. E aí, de repente, a gente parou e pensou, não, aqui talvez tenha um nicho de negócio, né? Então, nós tentamos, no primeiro momento, o vinho é um pilar muito importante. A gente tem hoje 37 rótulos de vinho, que são, em sua maioria, pernambucanos e baianos, sobretudo do Vale do São Francisco, alguns da Chapada Diamantina. Mas, além do vinho, a gente tem acrescentado a essa experiência outros produtos. No caso dos chocolates, o nosso Ceará se destaca muito nisso. A gente tem chocolates premiados, que são produzidos aqui, alguns no Vale do Jaguaribe, alguns na região de Tianguá, São Benedito.
E a gente embala essa experiência, né, e leva para o cliente. E nesse caso, além falando sobre isso, né, você falou do vinho, né, especificamente. A gente viu muito aumento agora, né, de pessoas que consomem vinho, que vão harmonizar, né, já tentar entender um pouco da história. Como é que está isso atualmente agora? A gente nota uma curiosidade muito grande das pessoas em relação a isso e passada aquela primeira fase em que todo mundo estava tendo contato com o vinho, com qualquer vinho, passando a acostumar o paladar com aquela experiência, a gente nota que as pessoas vão aí querendo se aprofundar mais na história do vinho, na história do produtor, de onde vem aquele vinho, por que aquela uva ela acontece melhor numa determinada localização geográfica ou num determinado momento do tempo, né? E o Nordeste tem, por incrível que pareça, aos olhos menos treinados, né, o Nordeste tem muito a oferecer nesse sentido. Sobretudo no Vale do São Francisco, que fica ali, o Rio São Francisco fica dividindo Pernambuco e Bahia, naquela região tem pelo menos 4 vinícolas grandes que têm investido muito em pesquisa, em desenvolvimento de solo, em desenvolvimento de variedades de uva que se adaptam àquela região, e a gente consegue vinhos que têm muita personalidade. Tem um desafio que a gente sempre encontra quando está falando sobre isso, Elaine, que é a natural comparação que o consumidor faz em relação ao vinho nordestino, comparando ele com o vinho, por exemplo, de valor semelhante que é produzido na Argentina, no Chile, eventualmente na Europa. E claro que essa nem de longe é a nossa pretensão, né? A gente quer trazer o vinho nordestino e tornar mais possível que outras pessoas tenham acesso a ele, principalmente pelas qualidades dele, mas nesse primeiro momento é impossível que a gente venha brigar por preço, porque nós não temos escala suficiente para isso. O que eu te garanto é que para cada perfil de vinho diferente, um vinho branco mais jovem, um vinho tinto mais jovem, um vinho mais maduro, para cada perfil de vinho desse, a gente consegue exemplares que são produzidos aqui e que vão te dar uma experiência enogastronômica muito interessante. E o bacana é a gente ter visto atualmente, né, que as pessoas elas têm procurado cada vez mais as experiências, né? Experimentar, principalmente depois da pandemia a gente vê muito isso, né? Vivenciar, experimentar, celebrar, né? Muito forte. E também entender aquele produto, né? A origem daquele produto, né? Saber de onde é que vem, quem é que faz, como é produzido, se casa com aquele pensamento do consumidor, né? Se realmente é aquilo, a gente vê os veganos, né? Os vegetarianos, a gente procura muito, as pessoas procuram saber de onde que vai, desde a ponta, né? Desde a hora que compra até a hora que produz, enfim. Isso é um mercado que você identifica que é uma tendência que está continuando e vai continuar mesmo? Ou é uma moda do momento? O que é que você identifica nisso? Não, a gente acredita que isso é uma coisa que vem para ficar e, aliás, vem para se aprofundar cada vez mais. Faz muito mais sentido que eu consuma um produto que tenha, ao longo da sua cadeia produtiva, deixado um reflexo positivo em cada uma das fases que ele passa, né? E é isso que a gente procura lá na Confraria Corisco. Entre os produtos que nós temos, vários deles têm, inclusive, como parte importante assim, da construção dessa história, essa questão da responsabilidade social, de deixar o recurso que é gerado com a produção daquele produto, com o consumo daquele produto, naquela região onde ele é produzido. É daí que vem, na verdade, o nosso apego, como eu falo com o Rafael, que é o meu sócio, que é uma mente muito privilegiada, a gente conversando sobre isso, a gente fala sempre assim, que mais do que os produtos, o que a gente descobriu ao longo desse quase um ano, que a gente tem trabalhado nesse projeto, foram as histórias por trás deles, as pessoas que a gente conheceu nesse caminho, né? E essas pessoas são fruto justamente desse apego ao local, ao regional, ao social, que os produtos nordestinos têm, até por uma vocação própria nossa, daqui do Nordeste, né? E essa demanda de que os clientes já chegam para vocês e falam, eu gostaria que fosse mais outro elemento, outro item, tem um feedback, assim, uma conversa para aprimorar cada vez mais, oferecer mais opções? Assim tem. As nossas verticais de venda de produtos, né, vamos dizer assim, tem uma delas que é essa do clube de assinatura, que a pessoa paga uma mensalidade e recebe uma curadoria nossa própria da Confraria Corisco, com coisas que conversam entre si, os alimentos, o vinho, o artesanato que vai ali acompanhando, uma carta que a gente manda falando sobre todos esses produtos, mas também é possível adquirir todos esses produtos de forma separada. Isoladamente você pode escolher montar a sua caixa com uma embalagem mais sofisticada ou não. Eventualmente, há alguns amigos nossos que procuram às vezes, eu gostei daquele vinho que veio naquele box, mas eu queria comprar só ele para tomar no almoço de domingo. Aí você entra lá no site, compra, inclusive sai a valores interessantes relativamente ao mercado, que não são caros.
Não vão ter, claro, toda aquela experiência de abrir a caixinha amarela com a história que ela conta, mas sem dúvida é válido também. Saulo, e para quem está assistindo e quer saber mais informações, até para assinar, como é que faz para entrar em contato com vocês? Perfeito. www.confrariacorisco.com.br, nosso site, e no Instagram, a rede social, tem Confraria Corisco, junto, lá na @Confraria Corisco. A gente tem, não só fala sobre os nossos produtos, mas também a gente divide muito conteúdo interessante sobre cultura do Nordeste. Volto a dizer, não aquela cultura do Nordeste que você está acostumado a ver na Globo todo dia, mas a gente fala sobre vela oceânica, sobre produção de queijo, são coisas bem diversas, mas que não perdem a característica do verdadeiro Nordeste que a gente gosta de exaltar. É a nossa cultura, né? Que a gente sabe bem o quão diversa é, né? Exatamente. Muito obrigada, Saulo. Obrigado a vocês, Elaine. Foi um prazer. Até a próxima. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. De volta falando em economia. Após um ano em que decisões de política monetária sobre os juros ditaram os rumos dos mercados, os investidores entram em 2024 agora novamente atentos à trajetória das taxas básicas, com foco sobre em que momento e até que ponto os bancos centrais vão conseguir reduzi-las. E sobre esse assunto, eu converso com o especialista em mercado financeiro, gestor de fundos e sócio da Grifo Assé, Vitor Ari, está aqui comigo no estúdio. Vitor, obrigada pela sua presença. Muito obrigado pela recepção e para quem está nos assistindo aí também. Vitor, falando sobre investimentos, né? A gente já chega a 2024 e de olho, taxa de juros, enfim. O que é vantagem nesse momento? Quais são as dicas e os riscos, né, que a gente deve evitar nesse caso? As dicas para ter e os riscos para evitar. Perfeito. Acho que o principal ponto que a gente observa é o que já vem sendo muito batido, muito circulado, que é justamente as taxas de juros, que elas vão ser um grande guia, um grande balizador para qual rumo você vai tomar. Então, como a gente vê hoje um cenário de inflação controlada, né, a inflação já entrou na normalidade e a gente vê um ciclo de corte de juros já acontecendo e que a gente já consegue ter uma previsibilidade sobre qual vai ser o juros terminal disso, né, que hoje o mercado coloca ali em torno de, encerrando o ano de 24, em 9%, né, que hoje a gente está em 11,75, a gente vai chegando em 9%. Então, essa trajetória deve continuar e isso é muito bom de forma geral, né? Assim, eu vejo de forma muito boa para que os investidores possam tomar um pouco mais de risco. Quando eu digo tomar mais risco, né? A gente vai enxergar uma saída daquele investidor que ficava com o dinheiro parado ali, né, no banco, com a Selic muito alta e o famoso 1% ao mês, né? Então o cara quando já fica com 1% ao mês ali sem um risco, fica muito confortável de ficar nesse patamar. Mas quando a gente tem uns juros mais baixos, começa a incentivar os investidores a migrarem para ativos de risco. Quando eu digo ativos de risco, desde alguns tipos de renda fixa, né, que tem um pouco mais de risco, como o crédito privado, a própria bolsa, fundos imobiliários. E o fato de esse fluxo voltar para esses ativos, né, é o que faz esses ativos andarem, né, faz esses ativos terem uma apreciação ali e terem bons retornos. Por outro lado, né, a gente sabe que hoje a gente consegue ver esse panorama chegando a 9, né? Mas tem uma série de balanços de riscos ali que ainda podem acontecer no meio desse caminho. A parte de juros de inflação ficou ok. A parte dos juros americanos, que era uma grande questão que podia influenciar o nosso mercado aqui, já parou a trajetória de subida, né, de juros, então hoje já chegou numa estabilidade. Isso também era um balanço de risco que deu uma tranquilizada, mas que pode vir a ter algum outro tipo de sinalização diferente. E isso são os pontos que a gente deve avaliar. Então, assim, uma coisa que pode mudar essa nossa trajetória é o risco fiscal do Brasil. É algo que a gente sempre falado, né? O fiscal, então, porque de fato ele influencia, porque a gente está enxergando hoje um cenário em que o juros está podendo cair, tá? A gente está podendo ter uma trajetória de corte de juros por conta de uma inflação controlada. Mas se o fiscal perde o controle, né, então você tem um excesso de gastos, uma falta de responsabilidade ali fiscal, isso vai impactar diretamente em expectativa de inflação futura, porque você já sabe que vai ter um descontrole, um possível aumento de impostos, enfim, e isso vai provocar uma mudança nessa trajetória de juros também.
ou seja, de você talvez não ter uns juros mais tão baixos, né? Ou até, enfim, ter um cenário ali diferente para isso. Então, os riscos que a gente deve avaliar, eu diria que são esses, né? Em termos de, principalmente o tema fiscal, acho que vai ser um tema muito falado, principalmente a gente vê um governo dando várias sinalizações de ser um governo mais expansionista, né? Ou seja, um governo que gasta mais. Então, o balanço ali fiscal deve ser um grande tema esse ano. E um outro ponto é que o mercado ele tenta antever, né? Ele tenta se antecipar ao que vai acontecer. Então, por mais que a gente esteja hoje numa trajetória de corte de juros, o cenário de bolsa, por exemplo, ano passado já teve uma grande alta, já com essa expectativa. Então, hoje, se a gente for analisar, com o patamar que a bolsa chegou na alta que a gente teve, né, em 2023, a gente vê hoje um pequeno prêmio de risco ali na bolsa. Assim, é como se os preços já tivessem chegado a um patamar um pouco elevados ali. Obviamente, quando você tem seletividade e a importância da gestão ativa ali de quem está dentro do mercado financeiro, escolher os papéis ideais, as empresas que ainda têm esse potencial ali de crescimento, ainda pode ter algum tipo de ganho. Mas quando você olha o índice Bovespa de forma geral, que é uma representatividade, né, da bolsa de forma geral, ele hoje apresenta pouco prêmio de risco daqui para frente. Obviamente, essa parte de prêmio de risco, ela traz uma série de fatores, incluindo os juros futuros. Então, se a gente tem uma queda maior desses juros futuros, isso impulsiona ainda mais a bolsa daqui para frente, né? Vitor, no caso de 2023, como é que é a sua avaliação desse ano que já se passou com relação a investimentos? Para a bolsa, eu diria que foi um bom ano, a gente viu a bolsa andando bastante, né? Agora, para o mercado de crédito, foi um ano muito desafiador, né? A gente viu, a gente opera bastante com esse mercado, a gente tem o nosso principal fundo da casa hoje, é um fundo de crédito privado, high grade, né? Ou seja, é um fundo que compra papéis de crédito de empresas muito bem avaliadas, né? De grandes empresas. E o que foi que aconteceu no comecinho do ano de 23, né? Se a gente recapitular aqui, já em janeiro de 23, salvo engano, dia 13 de janeiro de 23, estourou aquele caso lá de Americanas, né? Todo aquele rombo lá que teve com a empresa, né, das lojas Americanas. E logo em fevereiro também teve um grande rombo lá com a Light. Esse evento específico, ele causou desencadeou num grande evento de liquidez ali no mercado de crédito, ou seja, os fundos de renda fixa que detinham papéis dessas empresas, eles começaram a ter suas cotas ali negativas. E principalmente o investidor, pessoa física, que olhou aquilo e disse, olha, meu fundo de renda fixa, que era para ser estável, está tendo um retorno negativo, né? Eu não aceito isso. Então teve uma grande onda de saques, uma grande onda de resgate desses fundos. Só no primeiro trimestre foram 120 bilhões de resgates. Então, os fundos que estavam sofrendo esses resgates precisavam vender o que você tinha na carteira, o que você tinha de papéis no mercado, para pagar os resgates. Mas essa corrida de venda para poder pagar os resgates provocou uma depreciação nos preços muito forte. Então, aquele cara que já estava resgatando, porque já estava tendo um retorno ruim, potencializou ainda mais essa questão dos papéis de renda fixa e high grade. Isso foi um lado negativo, mas até para a gente, colocou a gente numa posição muito favorável, porque a gente que opera nesse mercado lá na Grifo, né, o nosso fundo, a gente conseguiu comprar papéis que estavam muito depreciados, dado que nossos investidores não tiveram essa atitude de resgatar. A gente comunicou muito bem nossos investidores esse momento, que era um momento que estava gerando oportunidade. Então, a gente conseguiu segurar bem. A gente não só não teve resgate nesse período, como a gente teve até novos aportes. Então, com essa nova entrada de dinheiro, a gente conseguiu comprar boas oportunidades nesse momento de estresse, e isso fez com que a gente ficasse muito bem ali no período seguinte. Então, isso mostra muito a filosofia do investidor, né? Nesses momentos de estresse, quem vendeu acabou se dando mal, assim, saindo com esse prejuízo, né? Quem aproveitou esse momento, a segunda parte do ano, o segundo semestre do ano, performou muito bem o mercado de crédito high grade. E na parte de crédito estruturado, ou seja, quando a gente vai para operações de crédito de mais risco, elas acabaram sofrendo menos. Só que isso é um ponto de atenção para o investidor não se confundir. Ele viu as empresas de grandes empresas, com um bom balanço, um bom risco de crédito, tendo seus papéis sendo muito depreciados, com retorno muito ruim. E por outro lado, ele viu alguns perfis de estrutura de crédito performando melhor no momento de estresse. Então, ele acabou migrando para um perfil de mais risco. Mas por que isso aconteceu?
Porque essas empresas que são muito grandes, né, e com melhor risco de crédito, elas são muito negociadas no mercado. E como o mercado estava precisando de liquidez, elas foram as primeiras que sofreram. Então, o fato que as outras não sofreram não é porque elas são menos arriscadas, é porque elas não estavam sendo negociadas porque elas têm menos liquidez. Não estava no bolo, né? Então, quem olha agora para trás e olha 2023, eu disse, eu estou vendo aqui que no momento de estresse, performou melhor aqueles papéis mais arriscados. Cuidado, foi por um motivo muito específico, que é uma questão de liquidez. Vitor, agora você falou uma coisa assim, com relação a isso, que a importância de você ter um aporte por trás, né? Você investir e ter uma, digamos, uma inteligência emocional para segurar, para dizer assim, poxa, eu tô doido para vender isso aqui, mas eu não preciso, assim, não posso fazer isso agora porque não é vantagem mais para frente, né? E tem um aporte que te diga, vai com calma que vai dar tudo certo, né? Então, assim, nesse sentido, como é que é esse aporte que vocês dão, né? Essa inteligência emocional é o que rege todo o mercado, né? Porque a gente sabe que você pode estudar toda a temática, você pode ler os melhores livros, você pode entender muito bem, né, de como fazer todas as contas, mas se na hora do impacto você perde a inteligência emocional ali, você bota tudo isso a perder. Porque, querendo ou não, quando mexe com o dinheiro da gente, mexe no bolso ali, mexe diretamente no emocional. Então, acabam que os investidores que têm uma melhor inteligência emocional acabam se dando melhor. Por isso que é importante você delegar essa função também. Então, você ter uma boa assessoria, você ter uma gestora que está tomando conta dos seus investimentos, um assessor, um bom gerente, você ter alguém que faz isso para poder filtrar aquilo que está acontecendo no mercado e para lhe passar as informações. Então, foi o que a gente fez com os nossos cotistas, por exemplo, no nosso fundo, na hora que teve todo aquele evento de crédito, a gente comunicou através de cartas, a gente comunicou através de e-mails, de mensagens dos nossos cotistas, dizendo o seguinte, olha, está acontecendo esse evento, a gente fez todos os estudos aqui internamente e entende que não existe um evento de crédito sistemático no Brasil, ou seja, não vai ter uma reação em cadeia, porque o que está acontecendo é um evento de liquidez, ou seja, pessoas precisando do dinheiro, resgatando esse dinheiro e por conta disso, os papéis que estão sendo vendidos com muita pressa, você imagina que você está morando num prédio, né? Tem um exemplo. E aí, o teu vizinho precisa do dinheiro urgentemente, então ele vende o apartamento do lado pela metade do preço. Não quer dizer que o prédio depreciou, que o prédio deixou de ser como ele era e que agora o seu apartamento vale menos. Na verdade, o teu vizinho do lado precisou do dinheiro e vendeu pela metade do preço. Então era o que estava acontecendo, as pessoas estavam precisando de liquidez e estavam vendendo a todo preço. E foi o que a gente falou para os nossos cotistas. Disse, olha, se as pessoas estão vendendo a esses preços muito baratos, a gente está enxergando uma oportunidade de comprar ativos muito baratos. E foi o que a gente fez. Então, cabe a distinção, e por isso tem que contar com um profissional para isso, de o apartamento lá está vendido porque realmente é o vizinho que está precisando de liquidez ou é porque o prédio mudou? O prédio está com uma fissura e tem um risco, ou ficou obsoleto porque lançaram novos projetos diferentes. Então, essa distinção é muito importante, porque nem sempre quando está caindo é só esperar. Às vezes realmente está caindo porque mudou o cenário e agora está mais arriscado e não vale mais a pena. Então, tem um momento que você de fato tem que vender e assumir que teve aquela perda e seguir para a próxima. E tem um momento onde você tem que realmente esperar e a inteligência emocional tem que segurar essa onda. E nesse caso, a gente vê uma cultura muito de comprar, de se endividar, né? E nesse caso, falando sobre investimento, né? De pensar em guardar para investir. Como é que está essa cultura atualmente? Você está identificando que está modificando, que as pessoas estão conseguindo separar para investir, olhando um pouco mais além nesse sentido? A gente tem visto até o número de pessoas físicas, né, crescendo dentro do mercado, crescendo em número de investidores na Bolsa, por exemplo. Isso acaba ocasionando um efeito muito benéfico para as empresas que precisam financiar, porque acaba que o dinheiro que fica parado nos bancos, os bancos vão utilizar aquele dinheiro. Então, aquele recurso ele vai servir para levantar novos investimentos, novos projetos para as empresas que precisavam dos bancos para tomar esses recursos. Como o investidor está indo direto na ponta e está entrando no mercado financeiro, o volume de captações via dívidas, né, ou seja, debêntures, CRIs, são produtos que as empresas conseguem levantar dívida no mercado, tem crescido muito. O volume até de captações na Bolsa também tem crescido historicamente. Então isso deixa melhor para todo mundo, porque
você consegue que as empresas captem recursos mais baratos, então ela consegue investir melhor nos seus projetos, em expansões, em contratação de mais pessoas, enfim. E as pessoas conseguem ter acesso a esses bons investimentos direto, porque você está tirando ali um pouco do intermediador, que é o banco. Né? O cara coloca o dinheiro no banco com rendimento muito baixo, o banco empresta para a empresa com uma taxa de juros muito alta, e agora você está dando acesso a essas pessoas a irem direto nas empresas. Então, o retorno para a pessoa fica melhor, os juros para a empresa fica menor. Então, essa entrada de novas pessoas ali tem melhorado um cenário geral, não só para os investidores. Né? E se tem gente entrando, né, nos mercados, é porque tem mais gente poupando, o que é muito positivo também, e se endividando menos, apesar de que, quando a gente olha para a população de uma forma geral, isso ainda é bem diferente, né? Tem muito a melhorar. A gente vê que o endividamento das famílias bateu em 2023 o seu pico histórico, né? Mas eu acredito que realmente seja um pico, por isso que eu estou chamando assim, de que daqui para frente, até com juros arrefecendo, a gente deve ver esse endividamento ali das famílias caindo, a inadimplência também melhorando, o que dá um alívio tanto para as pessoas como para a economia de forma geral, de forma global. Mas a gente vê essa melhora em termos de educação, eu vejo que está mais difundido, alguns players específicos contribuíram muito para isso, né? Democratizaram essa informação ali, deram acesso ao mercado. E eu acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais por isso, né? De estar próximo da grande população, de estar passando essa mensagem, as pessoas terem essa consciência de que se ele não fizer isso hoje, ele vai ter um problema amanhã. É isso, Vitor. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. E as novas regras que limitam os juros do rotativo do cartão de crédito no Brasil já começaram a valer desde o último dia 3 de janeiro. Com a mudança, a dívida total com juros de quem atrasa a fatura do cartão não poderá ultrapassar o dobro do débito original. Sobre o assunto, eu conversei com o economista Eudair Melo. Obrigada pela sua presença. Olá, obrigado também pelo convite. Pois é, falando dessa decisão, né? Já foi decidido, já está vigorando desde quarta-feira, né? E nesse sentido, quem está assistindo, que tem cartão de crédito, né, que utiliza o cartão de crédito, deve ter em mente com relação a essa medida? Ele deve ter em mente a seguinte coisa, que essa medida ela vem somente para reduzir, dar um limite dessa taxa de juros. Esse limite, aqui no Brasil, está seguindo o modelo inglês, né? Ou seja, que é estabelecido um limite, a partir desse limite ele não sofre mais nenhum aumento. Então, no Brasil, hoje, até o dia 2, nós estávamos com uma taxa de juros do rotativo de 418% ao ano. Muito alto. Muito elevado, né? E com essa nova medida, agora foi estabelecido de 200% ao ano. Isso representa 5,95% ao mês. Se nós pegarmos um outro comparativo, por exemplo, com países como Estados Unidos e Venezuela, olha aí, Venezuela que é bem vizinho aqui a gente, né? Essa taxa não chega a 30% ao ano, né? Só para a gente enxergar dois países bastante distantes, de economia bastante distante, um os Estados Unidos e o outro a Venezuela, né? Então o Brasil, como referência aí, está nesse meio aí, tá cobrando uma taxa exorbitante ainda, que na realidade que foi criado pelo Conselho Monetário Nacional aí, junto com o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central, foi um estabelecimento que, se os bancos, né, dentro dessa medida foi de outubro, dentro de 90 dias, dessem uma proposta, né, para ver esse limite, como não chegou nenhuma proposta, ficou estabelecido esse limite, que faz com que a pessoa que está devendo o cartão de crédito, ela vai pagar uma taxa de juros menor. Lembrando que isso fora o IOF, ou seja, ainda vai incidir o IOF em cima do valor que ele está devendo. Pois é, nesse caso, assim, vamos fazer imaginar aqui uma situação. Todo mundo está falando, né? R$100. Se você foi pagar o cartão, na verdade você deixou aqueles R$100 ali que não pagou o total. O que correto é você pagar tudo, isso, né? O ideal é pagar tudo. O ideal é fazer isso. Sobrou esses R$100 aí, vai para os juros, vai para o rotativo do cartão. O que isso vai valer para o bolso da pessoa daqui para frente? Pronto. Então, a pessoa ela tem que pagar o mínimo, né? Que é 20%, cerca de 20%. Então, ela rodou
ela não pagou, ela pagou o mínimo, tudo, ela rodou 80. Então, no mês seguinte, né, então, quanto é que ela vai, melhor, no mês seguinte, então, durante o período que ela estiver devendo, ela vai ficar devendo até no máximo 80. Ou seja, juntando com 80 vai dar 160, mais o que ela tem que pagar dentro do próprio mês da fatura. Isso se ela estiver comprando. Logicamente que a política que os bancos estão fazendo é quem está devendo, ele vai cortando o limite que o cartão tem para cada cidadão. Ou seja, vai limitar o processo de compra do cidadão. Então, o ideal, como você acabou de falar, o ideal é você realmente fazer o pagamento, limitar logo, acabar com esse problema, né, com essa situação de dívida. Porém, a gente vê na economia uma taxa de desemprego ainda elevado para a atual situação. Ou seja, nós estamos com a taxa de 7,5% de desemprego e também nós não temos uma alavancagem, né, um crescimento da renda média do trabalhador, que é cerca, no Brasil, 3.048, ainda menor do que na taxa da renda média da pandemia. Então, esses são os dois fatores que realmente fazem com que essa dívida diminua. E nesse caso, só retomando aqui um pouquinho, o rotativo do cartão teve essa mudança, né, com relação à cobrança e tudo mais. Mas lembrando para quem está assistindo, assim, em que momento ele entra automático, né? Como é que a pessoa ela pode do nada, assim, nossa, eu deixei, sei lá, um sufoco, acabou não conseguindo pagar tudo, e aí foi indo aquela bola de neve, do nada ela vê já está devendo o triplo, o quádruplo do que ela... Com 30 dias, ela tem 30 dias normais para pagar até a próxima fatura. Não pagou, ela já entra direto no crédito rotativo, já é um financiamento com a taxa de juros menor, que no caso vai estar limitado a esse percentual de 100%, aí vai ser independente, se ele está devendo 1 ano, 12 meses, 24, não pode ser acima do dobro que ela está devendo, ou seja, se está devendo 100, ela vai pagar no máximo 200. Isso aí já está valendo a partir de hoje. Com as dívidas, né, feitas a partir de então, né? A partir de então, né? As dívidas anteriores não, elas não entram nisso aí, então o cidadão vai estar pagando aqueles famosos 418% que ele já vem no cartão dele, pesando muito no orçamento. Então, com essa nova medida, é ideal que o trabalhador se esforce aí, né, fazer algum esforço de solicitar e ir atrás de um empréstimo a uma taxa de juros menor, para que ele possa pagar esse cartão de crédito, o saldo do cartão de crédito. Porém, o Banco Central também determinou que a partir de 1º de julho, né, já pode haver a portabilidade da dívida consolidada. O que é a dívida consolidada? É o que ele está devendo mais o saldo. Então, isto tudo ele leva até um banco, faz a proposta da operação e ele leva para o banco onde ele está devendo. Aí o banco que ele está devendo vai fazer uma contraproposta. Ele pode reduzir ou não. Se ele reduzir, o cliente fica. Se ele não reduzir, o cliente vai ter a opção de fazer a operação com outro banco e deixa de ser cliente daquele, vai passar para ser de um outro banco. E nesse caso do cartão, né, da utilização do cartão de crédito, qual é a melhor maneira mais saudável, além dessa, né, que você falou, que a gente sabe que é com relação a pagar tudo. Você comprou aquilo dali, contadinho, pagou, mas aconteceu um imprevisto, passou o ano, agora de janeiro a gente começa são os 90 dias em um mês, né, que a gente fala, porque é um mês que é de imposto, é de material escolar, de tudo, matrícula, mensalidade, por aí vai. E nesse momento, assim, o que a pessoa deve ter em mente? Poxa, eu vou começar o ano já endividado, de que forma eu posso fazer? Já que eu utilizo o cartão de crédito, não tenho dinheiro na conta, não consigo como é que eu consigo de forma um empréstimo para isso, assim? Como é que essa pessoa tem uma luz para poder ela seguir? Ela vai ter que ir se ela tiver empregada, ela vai ter que ir para um consignado, né? Arranjar aí, infelizmente, algum parente, mas para que tenha um consignado, que tenha uma taxa de juros mais reduzida. É o que a gente indica, a pessoa ir para o consignado. A taxa é a menor que tem. Né? Ela não indo, ela vai para o empréstimo pessoal, vai pagar um pouco mais de juros, porém menor do que ela está no cartão de crédito. Importante aí, na hora que ela fizer esse planejamento, ela começar a transformar o orçamento dela
em um orçamento variável e não um orçamento fixo. Como é isso? É um orçamento variável conforme a sua renda, transformando alguns gastos que ela tem fixo, ela liquida aqueles gastos fixos e transforma de forma variável, facilitando aí com que ela pague também as dívidas, porque essa dívida é um gasto fixo que ela tem e ela vai deixar de consumir hoje para consumir no futuro, porque ela não tem esse dinheiro suficiente para isso. Já que ela transformando o orçamento dela num orçamento mais variável, ela fica exatamente pouco sujeita às intempéries, né? Essas coisas que podem acontecer na vida, como por exemplo a Covid. Ela fazendo um orçamento mais variável, ela fala, opa, rapaz, esse mês aqui eu vou orçar vou guardar uma certa quantidade de dinheiro e em cima disso aí você fazer o orçamento mensal, porém para o ano. Porque o que acontece muitas vezes, você tem gastos inesperados, aniversários, carnaval que você não pontuou. Às vezes até a doença, né? Uma doença, né? Tá IPTU, IPVA. Então você tem que pontuar todos esses gastos para que, acontecendo alguma coisa, você pode utilizar daquela sua reserva que você está guardado e pode liquidar aquela ocorrência que aconteceu de forma incerta, imprevista, porém aconteceu. Acontece também do banco, ele diz assim, você está agora vamos falar de juros, né? O mais alto é o do cartão de crédito, cheque especial, no país, assim, qual é o juros que é mais abusivo? O do crédito o do crédito rotativo, né? E como a gente podemos até falar que ela foge o padrão internacional. Eu acabei de citar 2 exemplos, Estados Unidos, Venezuela. O Reino Unido, a Inglaterra, ela também é uma taxa de 29%, 20%. Então não faz sentido essa taxa exorbitante, além, né, das maiorias das pessoas estarem devendo até 50 dias. Ou seja, com 60 dias no máximo elas estão pagando. Porém, essa inadimplência, e ainda tem um outro fator, né, que as pessoas normalmente fazem as suas compras com até 6 meses. Apesar de estar 12 meses parcelado, né, o máximo, né, sem juros, a média é de 6 meses que elas fazem as compras, sem juros. Porém, né, a operadora e o próprio banco, eles não fazem de forma mais rigorosa o crédito para essas pessoas. Como eles não fazem esse crédito, eles liberam assim de uma forma mais facilitada o crédito. Por quê? Porque o banco vive de empréstimo. Quanto mais endividado você estiver, melhor para o banco. Então você pode observar que ele facilita. A própria dívida que você tem, o banco é interessado que você faça essa dívida novamente. E às vezes ele vê que você, digamos, se o cartão é do mesmo banco, né, ele identifica que você está devendo no cartão e ele te oferece um empréstimo dentro do banco para você pegar junto. Para você pegar. Ou seja, está duplamente preso. Isso, aí você fica, um banco virou até o sócio. Ele vai comer todo o teu salário, porque essa é a função, né, que ele tem. Né? Ou seja, ele capta o dinheiro, ele empresta, mas aí você vai pagar juros. É essa que está acontecendo. Ou seja, você não tem aí, né, uma análise de crédito mais pontual para saber se a pessoa realmente tem condição ou não de honrar com o limite que o banco está oferecendo. Como também, aí a pessoa, a gente não pode também esquecer, né, que a pessoa também, o cidadão, ele tem que saber usar de forma controlada o cartão de crédito. O que é usar de forma controlada? É você estabelecer algumas contas que você pode colocar lá e você ganha um mês, né, para pagar com o salário que você recebe. Isso se você deixar numa aplicação de liquidez diária, porém com um prazo superior a 30 dias, para não incorrer em ter que pagar o IOF, que também o IOF ele é limitado, ele vai de forma decrescente diminuindo a taxa de juros que você paga. Então, o limite qual é? Que você fica totalmente isento, 30 dias. Então, você tem que ter operações que sejam superiores a 30 dias para não pagar nada de IOF e poder utilizar aquele valor para pagar o cartão de crédito e não entrar na bola de neve da taxa de juros do cartão rotativo. Aí vem os juros do rotativo, vem os juros do empréstimo
né, Isso. do banco também. É o segundo mais É alto? o segundo mais alto e você tem o cheque especial. O mais barato para o cidadão é o crédito consignado. Porém, e somente para as pessoas que estão com trabalho, carteira assinada, né? E também para os pensionistas, todos eles também eles têm os consignados junto ao INSS. É aquela ideia da garantia, né? Se você tem um consignado, você tem um salário, então você tem como pagar. Então a garantia reduz os juros. A né? garantia reduz os juros e normalmente é limitada a cerca de 30%. Veja, o consignado é limitado a 30%. Por quê? Porque existe uma lei, uma legislação que não pode cobrar acima da sobrevivência que aquele salário traz para o trabalhador. Então, ele tem um limite ali. Então, quer dizer, o governo estabeleceu um limite. Se não tivesse estabelecido esse limite, eu vou ousar dizer que também estaria aí frouxo a liberação do limite de crédito para esse tipo de para essa modalidade de empréstimo. O que não condiz com essa taxa de juros exorbitante que existe dentro do país. Agora, existe um risco muito grande que, assim, do que se está falando, né, da redução do rotativo, dos juros, é que muita gente está dizendo, então eu vou passar a dívida porque vai reduzir, então eu vou passar. Não é assim, né? A gente tem que deixar bem claro que reduziu, mas continua sendo muito abusivo. Né? Continua sendo muito abusivo. Nós acabamos de falar de dois exemplos, da Estados Unidos, Venezuela e Reino Unido. Vamos dar um exemplo aqui dentro do Brasil. Dentro do Brasil mesmo, numa situação que é bastante séria. A taxa de juros hoje, a taxa Selic, é 11,75% ao ano. Essa taxa, ela é também referência para os empréstimos do sistema financeiro de habitação. O sistema financeiro de habitação, o cidadão ele financia com 360 meses, por exemplo. Ou seja, acima de 15 anos. Então, qual é a probabilidade, qual é a possibilidade dessa pessoa, desse trabalhador, falecer durante esses 15 anos? Eu não estou nem dizendo aqui ele perder o emprego, porque ele pode ganhar outro emprego. Mas existe uma possibilidade bastante grande dele... 15 anos. 15 anos dele falecer. Sim. E é uma taxa de juros menor, bem menor, do que a taxa de juros do cartão de crédito de 200% do rotativo. Ou do próprio cartão de crédito, que é cerca de 14% ao mês. Quer dizer, são taxas exorbitantes que não fazem sentido dizer que é por causa da inadimplência. Ora, a inadimplência não é por causa disso. A inadimplência é porque não foi feita uma análise de crédito criteriosa, né, por parte dos bancos. Eles simplesmente oferecem e vendem a opção. Tanto que hoje você não pode ligar, como você fazia anteriormente, as operadoras, ligava e já tinha o cartão de crédito, já chegava sem você pedir. Aí começou a ter essas barreiras para já ir o impedimento. Né? Então você tem também a não educação do cidadão com o uso do cartão, né? Ou seja, até o limite que eu posso, se eu tenho uma renda, digamos que o trabalhador tem uma renda de R$ 2.800, 2 vezes o salário mínimo, né? Então, o limite de crédito dele é 5 mil. Tem alguma coisa errada. Eu já vi, sabe o quê? Já vi, inclusive, em redes sociais, é muito perigoso, que a gente sempre alerta, influenciadores que oferecem cartão de crédito. Coloca e diz, olha, se você clicar aqui e fizer seu cadastro, você já tem 5 mil garantidos já para começar a usar. Aí, assim, uma pessoa que não tem esse valor, né, já cresce o olho, poxa, eu tenho 5 mil aqui já de crédito, né, mas não se questionar, não ter essa educação financeira de, poxa, será que eu vou conseguir pagar, né? Muitas vezes a pessoa, às vezes, ela até consegue, né, mas isso é um caso em vários, né. Geralmente a pessoa está precisando de dinheiro, ela vê aquilo dali, facilita, cresce o olho, é fácil, no instante é só clicar, faz o seu cadastro, dá seus nomes e daqui a pouco tem aquele cartão digital que você não se programou para isso, né? Então tem esse cuidado também que tem que ter e também com relação à educação financeira que é importante. Isso, porque o que é que acontece? Como o brasileiro ele passou muito tempo da sua vida com uma hiperinflação, né? Então você ia para o supermercado, de manhã era um preço,
Se você fosse retornar 1 hora depois, ou no período da tarde, já era um preço mais alto, né, e assim sucessivamente. Você nota, quando isso começa a acontecer, quando há muita impressão de moeda. Se você tiver muita impressão de moeda, já é um sinal que a inflação está totalmente fora de controle. É o que acontecia anteriormente. Então, na hora que isso começa a acontecer, o Banco Central já deve pisar no freio. Então, você tem notado agora, né, esse comportamento da taxa de inflação em alguns núcleos, como da alimentação, querendo subir de novo. Então, na hora que o influenciador desse faz para você captar esse cartão de 5 mil, você não tem renda e você precisa se alimentar. O que é que o cidadão vai fazer? Vai fazer a compra. Simplesmente vai comprar. O nome dele vai ficar sujo, vai a dívida 5 anos no Serasa, vai caducar, vai prescrever, uma série. Então, tudo isso que vai acontecer, ou seja, tem que haver uma remodelação, uma redefinição de como isso pode ser liberado para que o cidadão não se endivide. Importante também é que dentro dessa que está acontecendo agora, dessa mudança, o Banco Central também estabeleceu que as instituições financeiras elas têm que fazer educação financeira com os utilizadores do cartão de crédito. Para ver a sua dívida, ver a sua inadimplência, ver a sua gestão financeira. Porque quando a gente fala de planejamento financeiro, pessoal e familiar, não é somente a gestão financeira propriamente dita. Né? Ela trata do investimento que a pessoa faz, ou seja, você vai investir em renda fixa, vai investir em renda variável. Ela trata de riscos. Será que eu devo contratar um seguro ou não devo? Com qual risco que eu estou contratando esse seguro? Ela trata do planejamento sucessório, ela trata do planejamento tributário, ou seja, é um arcabouço, são vários fatores que vão influenciar numa boa gestão do planejamento financeiro da sua família. Porque ali está o cliente, está o cidadão pensando no sonho, no desejo, né, que é importante, que aquele cartão de crédito vai realizar. Pode realizar, ou não, se ele estiver endividado e não puder pagar naquele momento. Então, é muito importante aí, nessa fase, o governo atuar de forma estruturante, não... A gente fala estruturante para quê? Forma conjuntural para poder facilitar, gerar emprego, e esse emprego gere também renda com um salário mais digno para o trabalhador brasileiro, né? Que dê condições a ele realmente realizar os sonhos, os desejos que ele quer, né? Um trabalho menos precário para a população brasileira. Ele já tinha visto, inclusive, alguns comentários, né, a respeito dessa informação do rotativo, né, dos juros, que os bancos agora iam reduzir a oferta de crédito, que isso ia dificultar cada vez mais. O que é que tem de real nessa história? Bom, essa é a tendência. Ou seja, à medida que você tiver o cartão de crédito, ele vai diminuir o seu limite, né? Ele também vai ser mais criterioso agora ao dar o limite e ao oferecer os cartões de crédito. Ou seja, aquele dever de casa que o banco deveria ter feito, ele está fazendo agora. Porque o banco, ele não quer ficar com a dívida. O banco não quer ficar com risco. O banco, ele quer sempre transferir isso para terceiros. Ele não quer, ele quer, o papai está emprestando, então você tem que me pagar os juros. Então, essa é a filosofia do banco, né? Então, como ele está pautado nisso, ele vai fazer essas limitações de uso do cartão, com certeza. Porém, não tem o limite do parcelamento até 12 vezes sem juros. Isso continua, porque até mesmo é uma forma da economia se movimentar, é uma forma do comerciante realizar as vendas, até mesmo porque na hora que o comerciante ele parcela uma venda de 2 parcelas, ou até mesmo uma parcela, até 12 parcelas sem juros,
dada a situação, o que é que ele faz? Ele antecipa essas parcelas aonde? O banco. Essas parcelas que são antecipadas, o lojista, o empresário, ele paga o quê? Uma taxa de desconto, que também é cara. Ele paga pelo uso da maquininha e uma série de coisas. Então, essa taxa de juros, né, do crédito rotativo é mais um choro, né, do banco e que, infelizmente, prejudica a população. Baseado em quê? Baseado exatamente nessas experiências que a gente tem do mercado internacional, né, e baseado da própria situação econômica e financeira que o país vive. Uma taxa de juros de longo prazo, o sistema financeiro de habitação, de 11,75%, não condiz uma taxa de juros de curtíssimo prazo ser 200%. 400% já não era condizente. E 200% também não é, porque o trabalhador ele quer pagar. Mas me dê condição para eu pagar, que ele honra, ele não quer ter o nome negativado. Né? Então, a gente vê muito isso nos feirões, né? Quando acontecem os feirões de renegociação de dívida, a gente vê que as pessoas elas pegam chuva, sol, elas ficam na fila, elas querem honrar, querem pagar, né? Exatamente. Por quê? Porque as pessoas elas são boas pagadoras. A pessoa ela não vai contratar um cartão de crédito, comprar um cartão de crédito, pô, eu vou ficar devendo a parcela. Não, eu acredito que o ser humano é bom. Eu não acredito que pode acontecer? Pode, mas aí é outro tipo de pessoa, é outro valor. Né? A maioria das pessoas elas não vão pensar nisso. Elas querem honrar o pagamento. Né? Tem pessoa que nem dorme porque está endividada. Elas entram em crise de ansiedade, ou seja, tudo isso é ruim. E às vezes é porque a pessoa foi demitida. Então, na hora que a pessoa é demitida, ela tem que pensar como é que eu vou pagar o que eu tenho que pagar. Então, o cartão de crédito, ele entra no meio do corte dessas pessoas. Para quê? Eu não posso pagar isso aqui porque eu tenho que comprar o meu alimento. Eu tenho que pagar a energia. E muitas vezes, até mesmo o uso do cartão, essas famílias, elas utilizam do cartão para pagar a conta de energia que estava atrasada 2, 3 meses. Ou seja, aí você pega o cartão de crédito, muitas vezes você vai no supermercado e você observa o cidadão comprando aquela feira de R$400, parcelando em 3 parcelas, 4 parcelas. Quer dizer, uma coisa que ele não deveria. Não se parcela comida, né? Não se parcela comida. Todo mês você come. Isso, não se parcela. Por quê? Porque aquela família, ela ainda não tem aquela educação financeira de saber, opa, eu não posso fazer isso, eu tenho que limitar porque o consumo é bastante imediato. Então, tem que ser pagar imediato para não gerar dívida. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.